O relatório, eu acho que ele, de um lado, ele trata as questões com relação à morte dos desaparecidos, né? E o estudo que a comissão pôde realizar em cima disso, teve alguns casos que eles foram fundo, que eles puderam indicar autoria, organizou-se todo um mapa das instâncias da repressão, pegando a hierarquia, né, e não só o foco no torturador em si. Então esses são alguns aspectos que são relevantes do trabalho, né, acho que é importante. Mas você tem dentro do relatório um reflexo de todo um processo de não compreensão da própria Comissão Nacional de temas que não fossem só mortos desaparecidos. Então aí você tem a separação entre os estudos feitos nos vários grupos de trabalho, entre o tomo 1 e o tomo 2. Né? Como se o tomo 2 do relatório tivesse menos importância do que os demais temas, do que o outro tema, o outro tomo, desculpa. Então você tem aí um relatório que também reflete esse monofoco, né? Como se toda a violência do Estado ela tivesse como consequência somente os mortos desaparecidos. E não é isso, né? Acho que os mortos desaparecidos é um processo histórico já desde os anos 70 que se desenvolve junto com os familiares, com entidades de direitos humanos, e que vem travando uma luta pelo esclarecimento dos desaparecimentos, das mortes que ocorreram dentro do OICOD, das unidades de detenção, né? E a responsabilização dos torturadores. Agora, esse processo, quando começa a se estudar na Comissão Nacional da Verdade, você tem aí uma ampliação de foco, porque afinal a Comissão Nacional da Verdade vem buscar a verdade em todos os aspectos, né? E aí você tem então os índios, os camponeses que ficaram no segundo tomo, a questão da perseguição a gênero, né? Você tem os religiosos, todos esses contextos, esses focos, esses recortes de um estudo com relação à violência contra segmentos da sociedade, ele ficou relevado a um segundo tomo como se fossem textos, né, de autoria de cada um dos seus comissionados responsáveis. Isso é muito ruim, esse entendimento, né? Na verdade, para nós, existe um único relatório da Comissão Nacional que, num momento estruturado em tomo 1 e 2, do jeito que eles fizeram, com o mesmo peso, porque a violência contra os indígenas, por exemplo, aponta um número de vítimas em somente 10 povos de 305 estudados, 20 vezes superior ao volume de pessoas que a comissão listou como mortas em torturas, em enfrentamento com o Estado. Isso não é um demérito a essas pessoas, 400 e poucas, mas tem que se pensar justamente no conjunto geral. Então são 8.350 mais essas 400 e poucos, só olhando os indígenas, sem contar os camponeses, sem contar vários outros segmentos atingidos que não estão computados. Então essa separação para mim é uma coisa que vem para não se trabalhar o tema. As recomendações da Comissão Nacional da Verdade, eu acho que elas têm um aspecto de levantar a necessidade de se proceder a um processo judicial contra essas pessoas que praticaram torturas, assassinatos, né? Mas ela também tem vários outros aspectos. Eu acho que uma das discussões que tem ênfase, que tem tido mais destaque na sociedade, de fato é a punição dos torturadores. Mas no aspecto da justiça e transição, você tem vários elementos a serem trabalhados. E alguns que o Brasil não trabalha, que deveria começar a trabalhar, inclusive. Quer dizer, a responsabilização dos torturadores é um dos eixos da justiça e transição. Né? Você tem a mudança de conduta do Estado, e isso afeta diretamente a população no presente,
hoje vive e se relaciona com esse Estado, e a mudança de conduta do Estado é fator fundamental para que se você tenha um êxito na justiça de transição. E, no entanto, isso não é nem discutido no Brasil, né? Então você tem situações do nosso presente que a comissão aponta nas suas recomendações que poderiam promover uma mudança de conduta e que, no entanto, fica tudo em segundo plano com esse único foco de colocar os torturadores na cadeia. Acho que esse é um eixo de trabalho, né? Você tem um outro eixo, como é que você tem uma situação em que, em pleno 2014, forças do Exército atuaram no sul da Bahia e as duas primeiras turmas, numa missão de garantia da lei e da ordem em território tupinambá, e você tem os dois primeiros grupos que foram para lá, depois mudou-se essa conduta. Os dois primeiros grupos que foram para lá foram profundamente violentos no trato com a população. Tem relatos de tortura, tem relatos de perseguição com tiro, de balas em confronto com a população. Qual o papel do Exército dentro disso em 2014 para cuidar de uma questão de terra, atacando a população? Então você tem coisas que precisam mudar de conduta e que a prisão dos torturadores não vai resolver isso. É um eixo só. É preciso dimensionar essas coisas, porque senão você joga a situação para que, se houvesse no Brasil a revisão da lei da anistia, se pudesse processar o Ustra e os demais pessoas envolvidas nisso, os problemas estão resolvidos. Não estão resolvidos. Porque é preciso o Estado mudar de conduta, a forma de desenvolvimento sem respeito, precisa mudar isso. Quer dizer, você vai fazer um desenvolvimento, então você enfia forças policial para forçar a goela abaixo, que vai ser assim o desenvolvimento. Belo Monte tem sido assim, várias outras iniciativas do PAC têm essa conotação. Isso é uma repetição da história que não está ligada à tortura. Pode até ter casos de tortura, mas ela está ligada a todo um comportamento do Estado que a comissão, ao analisar as violências que foram colocadas, ela dá uma relevância nisso. Quer dizer, você precisa olhar outras coisas, mas por outro lado, o relatório, ao se expressar, não dá a devida importância a esses outros aspectos, né? Então você tem, por exemplo, 13 recomendações indígenas que só quem lê o capítulo indígena vai saber que existe. Quer dizer, é uma vergonha você, no campo das recomendações da Comissão Nacional, não ter uma referência ao leitor dizendo existem outras 13 recomendações específicas para indígenas no capítulo 5. Essa transparência que não tem, essa ligação que não tem, demonstra, por exemplo, toda uma forma de se pensar o relatório com foco, monofoco. Mortos, desaparecidos, punição de torturadores, como se essas fossem as únicas discussões e fatos de violência que você tem que levar a sociedade para discutir. Você tem um leque muito maior de assuntos que derivou do trabalho da Comissão Nacional e que exigem medidas distintas do que só a responsabilização, que não estão na ordem do dia. E é uma pena para o país não estar na ordem do dia, porque só a responsabilização sozinha não faz verão. A Comissão Nacional da Verdade constituiu um grupo de trabalho indígena. Isso foi uma proposição de algumas entidades de direitos humanos, a Comissão Justiça e Paz, o Grupo Tortura Nunca Mais, a Associação Juízes para a Democracia, que em maio de 2014 fez reunião com a comissão propondo a pauta. Junto com isso você tinha já um processo em andamento sobre o Zoaimiri, que o Egídio Schwad estava levando as denúncias que foram recolhidas durante décadas com relação ao massacre do Zoaimiri Atroari no tempo da ditadura. Inclusive fazendo denúncia na Câmara dos Deputados sobre isso. Essas ações elas foram consolidando um
e a comissão assumiu criar um grupo de trabalho. O trabalho que foi desenvolvido aí é um trabalho que é o novo na Comissão Nacional da Verdade. Né? É uma coisa que pôde trazer informações novas. Né? Esse grupo trabalhou camponeses e indígenas. Então, dentro dessa perspectiva, vários fatos foram sendo trazidos a público durante o processo da comissão, que gerou todo um envolvimento da sociedade, vamos dizer assim, com relação a esse tema. Por exemplo, a cadeia do Krenak, aquela cena do pau de arara que veio a público com relação a forma como a guarda rural foi ensinada a lidar com as pessoas, porque era uma guarda que foi formada em 3 meses, né, de indígenas. Só aí já tem uma denúncia em si com relação às escolas de tortura que foram construídas, que atuaram durante o processo da ditadura militar. Né? Você tem também, no viés desse trabalho específico dos índios, o surgimento do relatório Figueiredo, né? Um documento desaparecido em 45 anos que foi fundamental no sentido de apontar à Comissão Nacional da Verdade que o conflito e perseguição contra os povos indígenas nesse período de 46 a 88 se deu por uma questão política, por uma questão do modelo de desenvolvimento, com um foco específico na apropriação indevida da terra indígena, no roubo da terra indígena. A Comissão Nacional desse estudo, ela aponta que o roubo da terra indígena é a raiz das violências que ela estava estudando e ia verificando em 10 povos de 305. Imagina se abrir a caixa preta e se estudar efetivamente o que aconteceu com os 305 povos indígenas, ou 200 e tanto à época, descobertos. Né? O que vai se levantar de violência dentro desse processo, como é que isso compõe um quadro para mostrar a violência, e ela é totalmente institucional contra o índio. Ela é uma violência de modelo de sociedade, não só uma violência física na tortura, no assassinato, no desaparecimento de indígenas, na prisão arbitrária, né, no estupro, nos espancamentos, nas chacinas, né, no roubo de terra que a comissão aponta como raiz de tudo isso. Então você tem um trabalho que joga a luz para a sociedade sobre um tema que a sociedade sempre olhou o português, sempre olhou a violência do império, como se os índios no Brasil não existissem desde sempre. Né? Então, quando a comissão traz o foco para 46 a 88, só aí é um grande serviço para a sociedade, poder olhar que muitos dos conflitos que nós estamos vivendo hoje no Brasil, muitos assassinatos de indígenas hoje no Brasil se dão em função de conflitos que têm muitas vezes sua origem dentro desse período em estudo da Comissão Nacional da Verdade, porque nesse momento a sociedade, ora porque está fazendo a expansão, a expansão agrícola dela, né? Ora porque está fazendo o desenvolvimento para integrar o Brasil e o interior. Né? Todo esse processo é profundamente violento contra o indígena e mostra a raiz dessas mortes e violências que estão acontecendo hoje. O próprio relatório da comissão, na questão indígena, ela mostra a farsa que é a interpretação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal com relação à criação de um marco temporal para se definir se a terra é indígena ou não, querendo dizer que se o índio em 88, data da promulgação da Constituinte, ele não estava na terra ou não estava brigando por esta terra, ele não tem direito a essa terra. Isso é uma afronta ao direito indígena. A Comissão Nacional da Verdade, através desse pequeno estudo inicial, vamos chamar assim, ela derruba essa tese do marco temporal.
E ela mostra que a violência vem desde 46, 88, de uma forma brutal, em função do roubo de terra, tendo inclusive aldeias no sul da Bahia que foram exterminadas com inoculação de varíola para distribuir a terra para políticos e militares da região. Então, como é que os índios podiam estar em 88 brigando por isso, se eles foram envenenados, se eles foram todos assassinados? Ou foram removidos de forma, através das remoções forçadas para uma área de confinamento. Então a comissão faz com o relatório o contraponto político a essas decisões e encaminhamentos que estão sendo feitos hoje e que servem para a retirada de direitos, né? O comportamento do governo federal, por exemplo, ao lidar com a estrutura da FUNAI, ela age tal qual agiram os vários governantes ao longo de 46, 88, tanto no período da ditadura quanto antes, quando eles faziam um processo de precarização da estrutura com falta de investimento e falta de dotação orçamentária, para que a FUNAI hoje, o que era o antigo SPI, Serviço de Proteção Índio, pudesse operar com o que tem que fazer para se fazer um bom atendimento e um desenvolvimento saudável desse trabalho, que é a missão dela. Quer dizer, eles estrangulam economicamente a FUNAI, justamente para que o direito indígena não se coloque, né? Então, quando você tem um período em que para se desenvolver a fronteira agrícola, o trato com os indígenas está alocado no Estado, no Ministério da Agricultura. O interesse do Ministério da Agricultura não é cuidar do índio. Ele tem ele próximo, mas ele é desenvolver, então é para controlar, para dizimar, para poder fazer. Tanto que o relatório Figueiredo conta esse período do Ministério da Agricultura e mostra assim a indecência que foi a ação do Estado nesse período no trato com o indígena, a violência, o assassinato, as chacinas, as denúncias de genocídio contra o Estado brasileiro pelas ações que ele praticou, correram o mundo. Então você tem no segundo momento, então ele passa ao Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Interior, que está cuidando de uma política indigenista e de desenvolvimento. Qual que ele está cuidando? Da indigenista ou do desenvolvimento e de integração? Do desenvolvimento e da integração. Então, de novo, a estrutura indígena fica subordinada a interesses alienígenas aos seus direitos, contrários aos seus direitos muitas vezes. Então você tem de novo no período do Ministério do Interior, aí já durante a ditadura militar, um processo que a comissão expôs que levou a 8.350 mortos só em 10 povos analisados, que dirá o resto, né? Você tem uma violência absurda colocada. Aí no fim desse processo você tem que passa para o Ministério da Justiça. A sociedade se democratiza, começa um processo de democratização, passa para o Ministério da Justiça, porque em vez de tratar a coisa só na bala, porque se continua tratando na bala até hoje. Só que hoje não é só o jagunço, hoje é a empresa de segurança privada que faz o serviço, né? Como bem demonstrou o Ministério Público Federal. Então passa para o Ministério da Justiça, e no Ministério da Justiça, por quê? Porque hoje o processo de repressão e tirada de direitos se dá na justiça, na judicialização das demarcações de terra. Quando que a comissão ela aponta a necessidade de se olhar o índio, se entender o índio de outro modo. O Estado não pode ficar repetindo a mesma prática, a mesma conduta. Por que você tem Secretaria de Direitos Humanos, que hoje é o Ministério, você tem Secretaria de Trabalho, que tem uma atenção especial à mulher, você tem uma secretaria ligada à questão da cor, da raça, o CEPIR, você tem Secretaria da Pesca, por que você não tem uma secretaria com status de ministério especificamente para tratar da questão indígena? Sem a influência predatória de um Ministério da Justiça, que em vez de fazer o seu trabalho, a encaminhar as demarcações de terra, ele se represa tudo isso com o argumento de que está judicializado.
O papel dele não é fazer isso, é assinar isso, e essa assinatura vai fortalecer o direito indígena dentro do processo de judicialização que está colocado. Então, nesse sentido, o ministro da Justiça, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele prevarica frente à sua função como ministro no que diz respeito às terras indígenas. Porque não é papel dele julgar se está judicializado, então eu não posso encaminhar nada. Pelo contrário, é papel dele assinar isso e dizer para o Supremo Tribunal Federal que o Executivo, o Estado brasileiro, reconhece isso como terra indígena. E não ficar fazendo esse jogo de rifar direitos, porque essa é a prática que tem que entrar dentro do processo de justiça e transição. O Estado brasileiro precisa mudar a conduta com relação ao índio. Mudar a conduta é criar a presença da representação do índio, dos povos indígenas no Brasil, com a mesma autonomia e o mesmo status de um Ministério da Justiça ou qualquer outro. É fundamental que, como desdobramento da Comissão Nacional da Verdade, o Estado brasileiro implemente essas recomendações, tanto as 29 recomendações referentes à violência contra os militantes políticos, contra os grupos de mortos, que foram os grupos mortos e desaparecidos, né? As pessoas torturadas, as práticas que ele aponta nessas 29 recomendações que o Estado deveria fazer para se superar isso. Também se implementar as 13 recomendações indígenas, dentre elas a questão da demarcação de terra, da desintrusão de terra e da reconstituição desse território indígena através, né, da recomposição das matas e do que for preciso fazer para acabar com a devastação que foi feita nesses territórios. Então você tem isso como um conceito de reparação. O Estado tem que fazer isso por reparação. E não é só porque tem que respeitar o direito indígena. O Estado deve isso ao indígena, e isso está dito pela Comissão Nacional. A criação de uma Comissão Indígena da Verdade para que se busque estudar esses outros todos os povos que não foi estudado, né? O desdobramento desses 10 povos já imediatamente através de ações de reparação coletiva precisa ser feito, né? O trabalho com relação à questão da saúde, melhorar a questão da saúde, da educação, a educação como um estímulo ao desenvolvimento e ao fortalecimento da cultura do índio, não usar o processo de educação para que efetivamente se faça um controle sobre essas populações, como tem sido feito no Brasil, em muitos casos, né? Influenciar para se destruir a cultura através da educação, isso é coisa muito grave, são práticas que precisam mudar. Então essas recomendações indígenas é fundamental que a sociedade se conheça para compreender o grau de violência que os índios vivem hoje e o ataque aos seus direitos que eles estão sofrendo hoje no Brasil.